Oi, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 9 de maio. Eu sou a Carolina Guaidas e peço licença para ir entrando aí na sua casa para te fazer companhia nessa madrugada. O SBT Notícias está no ar ao vivo com tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E a notícia que chama a atenção nessa quarta-feira é a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã. O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump, que contrariou pedidos de vários chefes de Estado e cumpriu uma promessa de campanha. Foi a confirmação do que já era esperado. E para justificar a decisão de sair do acordo, Trump acusou o Irã, país que chamou de regime de grande terror, de continuar construindo armas nucleares e patrocinar o terrorismo. Anteriormente, o presidente iraniano Hassan Rouhani havia advertido que os Estados Unidos iriam se arrepender muito cedo, caso abandonassem o acordo nuclear de 2015. Agora, afirmou que a retirada americana é inaceitável e que não vai renegociar o pacto. Você acompanha todos os detalhes e os impactos dessa decisão daqui a pouquinho aqui no SBT Notícias, viu? E o depoimento de uma nova testemunha pode mudar o rumo das investigações do caso Marielle no Rio de Janeiro. Ela afirma que duas pessoas teriam encomendado a morte da vereadora, o vereador Marcelo Siciliano e um ex-policial militar. Um funcionário público foi preso em flagrante, acusado de violentar sexualmente uma adolescente de 12 anos em Vitória. Segundo a polícia, ele pagava para ter relações com a menina. Que absurdo, né? O Mato Grosso tem a maior taxa de feminicídio do Brasil. Só nos primeiros 3 meses do ano, 20 mulheres morreram em decorrência de violência doméstica no estado. Isso não dá mais, né? Nenhum tipo de violência tem que ser tolerada. Então não se esqueça, denuncie. O número é o 180. Bom, e agora a gente fala também de violência, mas a que é corriqueira e diária no Rio de Janeiro. Moradores da comunidade do Morro do São Carlos, na região do Estácio, viveram momentos de pânico durante uma intensa troca de tiros entre traficantes rivais. Foram mais de 3 horas de confronto. E a polícia prendeu um homem que assaltou uma loja à mão armada em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Agora, olha essa, em Manaus, um ladrão tentou furtar um carro, só que ele acabou preso no próprio veículo. O vídeo, gravado por uma moradora local, viralizou na internet. Nas imagens, o ladrão aparece com o braço preso entre o vidro e a porta. Ele tentou furtar um veículo que estava estacionado na rua, por uma pequena fresta. O assaltante até conseguiu abrir a porta, mas o espaço não foi suficiente para que ele conseguisse soltar o braço. Olha ele gritando aí, ó. A polícia foi chamada, mas como ninguém registrou o boletim de ocorrência, o suspeito foi liberado. Que atrapalhada, né? 3 horas e 16 minutos, agora a gente fala sobre o prédio que desabou em São Paulo, porque exames preliminares concluíram que os restos mortais encontrados nos escombros pertencem a um homem adulto. Nessa terça-feira, o governo começou a pagar o auxílio moradia para quem foi afetado pelo incêndio. O tempo vai passando e vai ficando cada vez mais difícil, infelizmente. O Observatório Municipal de Campinas, no interior de São Paulo, divulgou imagens da queda de um meteoro. Agora, olha só essa história. A polícia prendeu um carro que acumulava, acredite, 6 milhões de reais em multas na zona sul de São Paulo. Os policiais abordaram o motorista desse veículo que prestava serviços para um posto de combustíveis e trafegava por uma avenida movimentada da cidade. Dentro do carro, os PMs encontraram um tanque de plástico, onde estavam armazenados mais de 1.000 litros de óleo diesel. O condutor seria autuado apenas pelo transporte irregular do combustível. Mas os PMs descobriram que ele não tinha habilitação e que o automóvel tinha multas que somavam mais de 6 milhões de reais. O homem foi levado para essa delegacia da região, onde o caso foi registrado. Em 4 anos, o Brasil registrou mais de 3 milhões de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Mais de 13 mil pessoas morreram enquanto estavam em serviço. Entre os estados da região norte, o Pará lidera essas estatísticas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpriu 17 mandados de busca e apreensão durante uma operação contra fraudes em licitações para o serviço de coleta de lixo. O apartamento do ex-prefeito de Cabo Frio, Alair Correia, foi um dos alvos dos agentes. Exatamente. E ainda no Rio de Janeiro, a prefeitura vai demolir o antigo prédio do IBGE no bairro da Mangueira. A ideia é construir apartamentos do Programa de Habitação Popular do governo federal. A reportagem é do Daniel Penafirme.
Quase 2 bilhões de reais que poderiam ter sido investidos na melhoria ou na construção de penitenciárias deixaram de ser usados pelos governos estaduais. O resultado é que há 2 anos os presídios do país só pioram. Quase pior do que um estado de emergência, né? Bom, e no Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria vai ganhar um memorial em homenagem às vítimas da Boate Kiss. Um concurso foi feito para escolher o projeto. Os Correios estudam fechar mais de 500 agências em todo o país. As mudanças devem gerar o corte de funcionários, bem no momento em que aumentam as reclamações de atraso nas entregas. A Justiça decidiu manter o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, na penitenciária de Bangu. A defesa havia pedido a transferência para a cadeia pública de Benfica, alegando ameaça à integridade física do político. E quem vai passar do regime domiciliar para o fechado é o bicheiro Carlos Augusto de Almeida Ramos, o Carlinhos Cachoeira. E o Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia contra o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do MDB da Bahia, no caso das malas cheias de dinheiro encontradas em um apartamento em Salvador. A mãe e o irmão de Gedel, o deputado Lúcio Vieira Lima, também se tornaram réus por lavagem de dinheiro e organização criminosa. É dinheiro demais, né? E 24 políticos já tiveram processos criminais enviados para instâncias inferiores desde a semana passada, quando o STF limitou o foro privilegiado dos parlamentares do Congresso. Entre os atingidos pela decisão está o senador Aécio Neves, do PSDB. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas numa nova etapa da Lava Jato. A operação investiga o desvio de 200 milhões de reais em contratos entre a Odebrecht e a Petrobras. Bom, em nota, a Odebrecht disse que está colaborando com a justiça no Brasil e nos países onde atua. Afirmou que assinou um acordo de leniência com as autoridades do Brasil e que implantou um sistema para prevenir, detectar e punir desvios ou crimes. Já a Petrobras disse que trabalha em parceria com as autoridades e que é reconhecida pelo Ministério Público Federal e pelo Supremo como vítima dos crimes desvendados. O PT e o MDB não se manifestaram. 3 horas e 40 minutos e penas mais duras agora para o tráfico de armas e também de drogas. E aumento do tempo de prisão para quem cometer crimes graves. Essas são algumas das propostas do projeto de segurança pública de uma comissão de juristas, que foi entregue agora à noite no Congresso. A dona de uma lotérica foi assaltada na porta de um banco em Itatinga, no interior de São Paulo. O criminoso fugiu levando um malote com mais de 100 mil reais. O suspeito mexe num papel, olha o celular. Parece um cliente comum esperando por alguém. Quando avista a mulher chegando, ele vai na direção dela e toma o malote. Ela tenta reagir, mas ele corre. A mulher grita por socorro e um vigia do banco sai para ver o que está acontecendo. Mas aí já era tarde. A vítima é dona de uma lotérica e iria depositar 120 mil reais. O suspeito ainda não foi encontrado. E no ABC Paulista, um casal teve a moto e os pertences roubados na porta de casa. Veja quando as vítimas encostam o veículo em frente à residência em São Bernardo do Campo. Logo em seguida, chegam os criminosos numa outra moto e anunciam um assalto. A dupla está armada e faz ameaças de morte. Além da motocicleta, eles também pegam os celulares e as carteiras do casal. Depois fogem cada um em uma moto. A ação durou pouco mais de 1 minuto. O veículo, que tinha rastreador e seguro, foi encontrado horas depois. Até o momento, ninguém foi preso. Vão ser levados para Linhares, no Espírito Santo, os corpos dos irmãos que morreram em um incêndio dentro de casa. A liberação no Departamento Médico Legal de Vitória depende agora de uma autorização judicial. E 2 jovens estão desaparecidos desde o fim de semana, após terem sido derrubados por uma onda no litoral de São Paulo. Jonathan Lima Souto, de 18 anos, e Lucas da Costa Basílio, de 20, estavam em Bertioga, acompanhados de outros 3 amigos para uma viagem de bate-volta. O grupo de jovens estava em cima das pedras quando uma onda atingiu 5 rapazes. 3 ficaram feridos, mas conseguiram escapar. Jonathan e Lucas estão sendo procurados por homens do Corpo de Bombeiros. As imagens de satélite mostram tempo firme no centro do Brasil e nuvens carregadas sobre a faixa norte do país e o Rio Grande do Sul. A região central continua seca, principalmente o oeste de Mato Grosso, onde a temperatura fica alta. A umidade do ar cai para 25% na região. O aceitável, segundo a Organização Mundial de Saúde, é acima dos 30%.
Pode chover no centro-oeste. O tempo fica estável no interior da Bahia, no sudeste e boa parte da região sul. No Rio Grande do Sul, a chuva ocorre de forma isolada. Estão previstas pancadas para a faixa norte do país. A máxima chega aos 28 graus em Porto Alegre, faz 26 em Florianópolis e 22 em Curitiba. No Rio de Janeiro, calor de 28 graus. Em Manaus, a temperatura chega aos 33 e em Cuiabá aos 34. Em São Paulo, até sexta-feira, a previsão é de céu parcialmente nublado. Os termômetros não passam dos 26 graus. No sábado, a chegada de uma frente fria traz chuva para boa parte do estado, inclusive para a capital paulista. Nas notícias internacionais, o presidente americano Donald Trump anunciou que os Estados Unidos estão deixando o acordo nuclear com o Irã. A decisão foi uma das promessas de campanha do republicano. E durante o anúncio, Donald Trump acusou o regime iraniano de continuar a construir armas nucleares e patrocinar o terrorismo. A reportagem é de Yula Rocha. Na Ucrânia, a polícia investiga a suspeita de envenenamento em uma escola. 52 pessoas foram hospitalizadas. De acordo com autoridades locais, o surto que aconteceu nesta terça-feira em um colégio de Cherkasy, a 190 quilômetros da capital Kiev, fez com que alguns alunos perdessem a consciência. 50 estudantes e 2 professores estão internados em um hospital da cidade. Pelo menos 11 crianças estariam em estado grave. O primeiro-ministro ucraniano viajou à cidade para acompanhar de perto a investigação. Ainda não se sabe o que teria provocado o possível envenenamento. E uma operação conjunta entre a Espanha e o Marrocos terminou com a prisão de 5 integrantes do Estado Islâmico. Segundo a investigação, os terroristas planejavam novos atentados na Europa. De acordo com o governo espanhol, os 2 homens presos no país estavam recrutando terroristas pela internet. Os outros 3 suspeitos foram detidos no Marrocos. Na Armênia, o líder da oposição, Nikol Pashinyan, foi eleito primeiro-ministro depois de uma onda de protestos que durou mais de 3 semanas. Pashinyan é favorável a uma aproximação com a União Europeia. Em Budapeste, na Hungria, um protesto contra o 3º mandato do conservador Viktor Orbán terminou em confronto em frente ao parlamento. O ditador norte-coreano Kim Jong-un fez uma visita surpresa ao presidente chinês Xi Jinping. No encontro, o líder chinês afirmou que é favorável à desnuclearização da Península Coreana. Nesta quarta-feira, Xi Jinping se juntou aos líderes da Coreia do Sul e do Japão em Tóquio para tentar melhorar os laços entre os países vizinhos. As 3 nações concordaram em trabalhar juntas para colocar fim ao programa nuclear norte-coreano. E a Argentina, que enfrenta uma grave crise financeira, disse que vai recorrer ao Fundo Monetário Internacional, o FMI. O presidente Maurício Macri já conversou com a diretora do fundo, mas ainda não divulgou os valores. A imprensa argentina estima que o empréstimo seja de 30 bilhões de dólares. A última vez que o país precisou recorrer ao FMI foi em 2003. Macri também anunciou o congelamento no preço dos combustíveis pelos próximos 2 meses. Desde a semana passada, a moeda argentina sofre forte desvalorização. $1 chegou a ser cotado a quase 23 pesos. A inflação no país vizinho é de 25% nos últimos 12 meses. E a Petrobras anunciou nesta terça-feira que atingiu um lucro de quase 7 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2018. Olha, atenção, hein? Porque termina hoje o prazo para transferir, atualizar ou emitir o título de eleitor. Quem precisa regularizar a situação para as próximas eleições vai precisar de paciência. É só ver o movimento nessa terça-feira, por exemplo, em São Luís. Não adianta, todo mundo sempre deixa tudo para a última hora, né? São 3h55, estreia na semana que vem a novela do SBT As Aventuras de Poliana. A trama foi inspirada em um clássico da literatura infanto-juvenil que ensina a ver o lado bom da vida. Vem coisa boa por aí, né? Bom, você vai ver a seguir aqui no SBT Notícias. Lateral Daniel Alves se machuca e preocupa a seleção brasileira. Polícia diz que estudante Mateusa foi julgada antes de ser morta por traficantes em favela do Rio de Janeiro. Quadrilha que fraudava seguro-desemprego e deu prejuízo de quase 5 milhões de reais é desarticulada no Pará. Bom, eu fico por aqui, agradeço pela sua companhia. Já já você confere tudo isso aqui no SBT Notícias com a Lívia Raik. Até mais.